Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje vamos falar de seca, de clientelismo e também de conflitos sociais aqui no estado do Ceará, porque este foi o tema de uma palestra, de um debate que abriu uma série de debates que está sendo chamado de Circuito de Debates Acadêmicos. Esse debate foi hoje pela manhã no auditório Luiz de Gonzaga, lá do Departamento de Ciências Sociais, ali no campus do Benfica, da Universidade Federal do Ceará. O tema do ciclo de debates é Seca, Política de Desenvolvimento Regional, o papel das instituições na política das águas do estado do Ceará. O debate hoje foi exatamente sobre o clientelismo e os conflitos sociais. No próximo dia 22, o segundo debate, a política das águas, escassez, participação e desenvolvimento regional. E no dia 23, ciência e clima na política do uso das águas do estado do Ceará. Um tema extremamente importante, atualíssimo, não é? Porque nós estamos aí vivenciando exatamente essa problemática da escassez da água e de uma nova governança para o uso racional da água numa região que sofre pela seca, e já estamos sofrendo com esta seca aí já há 5 anos pelo menos. Inclusive os nossos reservatórios estão já com carga mínima, não é? Colocando aí um grande ponto de interrogação sobre como vai ficar o abastecimento de água do Ceará nos próximos meses. Eu estou recebendo aqui 2 professores que estão participando desse debate, inclusive um dos meus convidados, que é o doutor Francisco, ele vai participar, ele é o palestrante da segunda mesa redonda do próximo dia 22, e eu vou apresentá-lo aqui. Eu recebo aqui o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Francisco de Assis de Souza Filho, o professor Assis Filho, que tem doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da USP, é formado em Engenharia pela UFC e tem mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O professor integra o Comitê de Assessoramento de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq e coordena um grupo de pesquisa muito interessante sobre gerenciamento do risco climático para a sustentabilidade hídrica. Esse grupo de pesquisa funciona no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Eu recebo aqui também a professora Sandra Aquino, ela é doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC e graduação em Ciências Sociais pela UES, Universidade Estadual do Ceará. A partir de agora está no ar o programa, nosso tema é exatamente este, não é? Seca, clientelismo, conflitos sociais e o papel das instituições na política das águas do estado do Ceará, um ciclo de debates importante que está sendo promovido pelo curso de Ciências, pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Está no ar o programa, a partir de agora você pode interagir com a nossa produção através das nossas redes sociais, nosso Facebook, conversar diretamente e fazer comentários, sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Professores, boa noite. Boa noite. Professor Francisco de Assis, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Doutora Sandra, tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, eu vou lançar uma pergunta para os dois. Eu acho o tema fantástico. Seca, clientelismo e conflitos sociais no Ceará. E ainda tem clientelismo no Ceará, professor? Boa noite. Boa noite. Acho que nós avançamos muito no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, porque é um desafio muito grande gerenciar água num estado que é seco, semiárido como o nosso, Sim. Onde a escassez de recursos hídricos e as secas elas acontecem de forma muito frequente. Então, acho que do ponto de vista do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, avançou-se muito. Melhorou? Na criação dos comitês de bacia. Hoje nós temos exatamente comitês de bacia que discutem a questão da disponibilidade hídrica, da alocação de água. Mas isso funciona, professor? Funciona. Né? Recentemente teve uma reunião, inclusive, para discutir sobre a transferência de água da bacia do Jaguaribe para a região metropolitana de Fortaleza. Foi bastante discutido. Já vai ter uma segunda reunião, inclusive, esse ano, no dia 7 de julho, para discutir esse tema da alocação de água. Vem água para Fortaleza, não vem? E esse processo de discussão política sobre a questão da água é extremamente participativo, incorporando os usuários de água, a sociedade civil, poder público municipal, estadual. Então, do ponto de vista do sistema de gerenciamento de recursos, nós tivemos um avanço razoavelmente grande. Obviamente, existem dificuldades
diversas nesse processo todo, né, que a gente precisa aprofundar a representatividade dos diferentes atores sociais que estão envolvidos nisso. Então a gente pode dizer que, do ponto de vista dos hidrossistemas, avançou, né? A gente ainda tem um problema muito grave com relação a essa questão ainda de um certo clientelismo ainda, mas que precisa ser operado e sempre vigiado, que diz respeito à questão mais do abastecimento dessas populações rurais difusas, que a gente está... Quando a gente fala em população rural difusa, são aquelas comunidades que estão no sertão e que não estão ligadas a um grande reservatório, uma grande adutora, e que tem seu abastecimento ligado muitas vezes a carro-pipa ou outras alternativas de abastecimento. Então, nesse caso, muitas vezes o poder municipal ele exerce uma certa influência nesse processo de disponibilização de água. Isso é muito ruim, muito nefasto, porque toda a população tem o direito à água, é um direito mais geral, né? É fundamental para a manutenção da vida, e às vezes esse acesso à água fica mediado por interesses secundários, né, político mais operacional dos municípios. Então, a gente pode dizer aqui que o Ceará ele tem uma clivagem. Existem dois grandes mundos, um mundo onde você está ligado aos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e outro mundo que diz respeito à questão do abastecimento dessas populações rurais difusas. Nos dois mundos aconteceram evoluções importantes, mas a gente sempre tem que ter cautela, porque os processos políticos eles sempre estão submetidos a reveses. Então a gente precisa ter um olhar muito dedicado e um olhar muito atencioso nessa questão de manter esses espaços democráticos que foram abertos a partir da Lei 9433 de 97, né, que criou essas organizações de participação pública, e até mesmo para qualificar melhor esse processo, inclusive diminuir as assimetrias de poder que existem entre esses diversos setores, né? Então, na realidade, a gente tem que aprofundar esses mecanismos de democratização da água, que é fundamental para que a gente tenha um desenvolvimento mais equilibrado dentro do Estado e mais equitativo, porque os desequilíbrios são muito grandes. O senhor coordena um grupo, eu achei muito interessante, de gerenciamento do risco climático para a sustentabilidade hídrica. Bom, aí eu me lembrei aqui de 2 megaprojetos que viriam para o Ceará, né? Um está aí, né? Um não veio, né? A refinaria, Deus sabe lá quando ela virá de novo. E o outro é a siderúrgica, que é muito questionado porque é um empreendimento que consome muita água no momento em que você tem que priorizar o uso da água. Como é que o senhor vê isso, professor? Na realidade, a gente tem a questão da sustentabilidade hídrica e do risco climático. O risco climático, com a questão até da mudança climática, a gente pode ter aqui uma redução da disponibilidade hídrica significativa, aumentando a escassez de água. Então, a gente precisa pensar muito bem essa questão de quais usos mais adequados, quais são os usos... siderúrgico, por exemplo, que gasta muita água para você... Quer dizer, a água é usada na siderúrgica para resfriar, não é? Para fazer respiração é plausível isto? Na realidade, tudo tem uma relação de custo-benefício que a gente tem que analisar, né? Então, a gente tem que olhar a matriz da questão dos usos da água de uma forma mais ampla. Então, a gente tem, por exemplo, usos da água aqui no Ceará também na agricultura, como é a questão de irrigação de arroz, que tem uma demanda de água muito grande. A siderúrgica, por sua vez, também vai demandar muito a questão da água. A questão da água, eu acho que é uma questão fundamental para a gente poder pensar o desenvolvimento do Estado. É por isso que eu acho que um ciclo de debates como esse ele tem uma relevância muito grande. A gente vai ter que dizer o seguinte: que tipo de desenvolvimento a gente vai querer para o Estado? Como é que as populações nossas aqui vão se desenvolver do ponto de vista não só da utilização da água para o abastecimento humano, mas quais são os tipos de economia que nós temos condição de ter aqui no Estado que garantam a produção de riquezas para a sociedade de forma adequada. Então, nesse panorama mais geral que eu acho que a gente tem que analisar a questão da água, porque a água é uma coisa, recursos hídricos é outra. Né? Eu digo que normalmente é o seguinte... Como assim? A água é essa entidade fisicoquímica que existe nos rios, nos lagos, nos reservatórios. Então, é a coisa em si. Recursos hídricos é a coisa para nós, sociedade humana. Então, recursos hídricos, ele entra tanto a água enquanto entidade física, natural, quanto a sociedade. Como é que vai se dar o processo de apropriação dessa água pela sociedade? Isso é tema de recursos hídricos. Então, no recursos hídricos, a gente vai ter todos os problemas ligados à questão do meio ambiente, como as questões ligadas ao desenvolvimento. Confluem aqui. Então, a gente, quando pensar essa política de água, a gente vai ter que pensar que tipo de desenvolvimento a gente quer dar para o Estado. Então, o tipo de desenvolvimento que a sociedade tem que escolher passa aí a definir que tipo de alocação, quais são os usos que a gente vai ter para a questão dos recursos hídricos. Então, não é querendo fugir diretamente dessa pergunta se a refinaria é boa ou mal, mas a pergunta que está colocada, a siderúrgica, né, é qual é o tipo de desenvolvimento que a gente vai querer para o Estado. Mais intensivo em capital, tá certo? Ligado a cadeias produtivas mais globais, ou um desenvolvimento mais endógeno. Isso, na realidade, é uma discussão que não é uma discussão só técnica.
É uma discussão que tem um caráter político extremamente importante, e aí a sociedade, de uma forma mais abrangente, devia participar dessa discussão para escolher qual é o ponto de equilíbrio que ela quer, qual é a que não matriz de participa, desenvolvimento. né, professor? Que não participa. Porque muitas vezes ela nem tem a devida consciência da importância desse debate e nem é chamada muitas vezes. Concordo plenamente. Na realidade, hoje, aquele espaço de democratização que a gente falou da questão da discussão de recursos hídricos, fica muito hoje confinado à discussão sobre a alocação de água. Né? Água esse ano, qual é o nível de racionamento, quais são os usos que vão ser prioritários a serem ofertados, qual é o nível de racionamento que vai ter para cada um dos usos. Então, essa é a discussão que está tendo, mas a discussão do ponto de vista mais ampla, do ponto de vista de qual é o desenvolvimento que a gente, qual é a estratégia de desenvolvimento que a gente quer ter para o Estado, e a partir daí, como é que vai se dar a disponibilidade de recursos hídricos para esse fim, essa é uma discussão que eu acho que a gente carece muito. E acho, inclusive, que essa casa, a Casa Legislativa, talvez seja a que tenha a maior responsabilidade em aprofundar esse tipo de discussão. Qual é o tipo de desenvolvimento que a gente vai querer para o Estado do Ceará e, a partir daí, como é que a gente vai fazer uma apropriação sustentável dos recursos naturais para poder produzir esse desenvolvimento. O tipo de desenvolvimento que a gente tem hoje é sustentável no longo prazo? Tá certo ou não? Né? Então, essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Na realidade, hoje o tipo de desenvolvimento que a gente tem concentrado aqui na região metropolitana de Fortaleza, ele é extremamente intensivo na utilização de capitais e ele é extremamente também demandante de água, ligado a cadeias produtivas mais globais. Então, esse tipo de desenvolvimento ele requer garantias de abastecimento de água cada vez mais elevadas. Então, o que é que a gente está fazendo para isso? Indo buscar água cada vez mais longe e mais cara. Então, hoje a gente está trazendo água, vai trazer água, espero que chegue logo, porque em função dos níveis dos nossos reservatórios e da seca atual, que estão baixíssimos, eu acho que ano que vem, uma seca no ano que vem seria uma situação extremamente preocupante e uma seca podia representar uma severidade muito grande de escassez hídrica aqui para Fortaleza, por exemplo. Então, esses usos que estão ligados a cadeias produtivas mais globais, eles precisariam de uma garantia maior. Então, a gente está trazendo água do São Francisco. Daqui a pouco a gente vai ter que também ter medidas. Daqui a pouco nem o São Francisco vai bastar. Vai ser suficiente, principalmente em cenário de mudança climática. Então, a gente vai ter que ter uma água mais cara ligada à questão de salinização. Então, a cidade cresce, e para ela crescer, ela precisa de recursos naturais, notadamente o recurso água, e esses recursos se tornam cada vez mais caros. Então, a gente vai ter que pensar um processo de desenvolvimento que seja compatível com os nossos recursos que a gente tem capacidade de ativar, com esse potencial que a gente tem condição de ativar, e eu acho que essa é uma discussão extremamente relevante. Não sou contra você ter intervenções de cunho de investimentos tecnologicamente intensivos, de capital intensivo, mas a gente vai ter que pensar essas coisas não como ações pontuais, mas numa estratégia mais global e mais concertada, né, com as diversas ações que devem ser integradas para prover melhor qualidade de vida para a população e desenvolvimento para o Estado. Muito bem. Bom, a professora Sandra, a senhora vai integrar, inclusive como mediadora, o debate do dia 22, né, que é a segunda mesa, que é exatamente a política das águas, escassez, participação do desenvolvimento regional, a palestra do Dr. Francisco, não é? Dr. João Lúcio, etc. E a senhora está fazendo exatamente um doutorado em sociologia. Eu vou perguntar à senhora, dentro desse contexto todo, qual seria o papel das instituições, que é um tema, inclusive, desse importante debate, circuito, né, de debates promovido lá em boa hora pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal, professora. O circuito de debates ele é vinculado ao Departamento de Ciências Sociais, mas também ao programa de pós-graduação, do qual faço o doutorado, né? E a ideia geral dele é discutir qual o papel das instituições nesse contexto da política das águas. Mas a nossa ideia não é assim, discutir o que é a instituição, mas como essa instituição pensa, como ela executa essa política das águas, né? E aí o primeiro dia, voltando assim um pouco, você falou da questão do clientelismo, né? Sim. Acho que eu concordo com o que o professor Assis colocou, né? Acho que já se avançou muito, mas quando você pensa a questão do clientelismo, você também pensa na questão da terra, né? A questão da estrutura agrária. Então, a estrutura agrária, né, ela mudou muito pouco. Muito pouco. Então, se a estrutura agrária não teve grandes modificações, então você, consequentemente, vai ter ações ainda de clientelismo, trocas de favores, porque ela se assenta basicamente na questão da estrutura agrária, que ela tem sido muito pouco modificada, né, ao longo desses anos. Agora, doutora, qual é a sua tese, a sua proposta de tese lá no doutorado? A minha proposta de tese, o meu estudo é especificamente sobre a COGÉ. Aí, em cima dessa questão da água. Como a companhia estabelece as suas estratégias em situação de seca, em situação, no caso, de escassez.
de escassez de água, né? Essa é a ideia, uma discussão evidentemente mais geral sobre a questão como o Nordeste é pensado como um todo, né? A partir das instituições que sempre foram sendo criadas para pensar ou solucionar o problema do Nordeste, né? E nesse novo contexto, né, dentro de um novo papel do Estado, né, um Estado que passa a incorporar, de certa forma, a participação social, e aí você tem uma instituição específica que seria a COGE, né? E ela faz essa gestão das águas no estado do Ceará, que se coloca como um modelo, né, nacional, e aí a minha ideia é estudar. É modelo a nossa gestão? Eu não saberia ainda dizer, na verdade, porque eu ainda estou em fase inicial de estudos, mas a minha ideia é saber como é que ela estabelece, como é que ela cria suas estratégias em situação de escassez. Bom, em cima dessa questão de política das águas, né, a senhora falou aí COGE e a senhora citou algumas instituições que atuam. Nós temos, por exemplo, o DENOX está esvaziado, né, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que teve um papel realmente muito importante, mas hoje é um órgão completamente esvaziado, né, perto até da extinção, tendo em vista a não renovação de seus quadros, né, muita gente se aposentou. Nós temos a SUDENE, que foi recriada e não saiu do papel praticamente, né? Na época do governo do Lula, se recriou com a presença do Celso Furtado, etc, mas também... E isso significa o quê, na opinião dos senhores? Quer dizer, instituições tão icônicas, né, para o Nordeste, o DENOX, porque se você andar no Nordeste, cada barragem que se encontrar tem um dedo do DENOX, né, a presença do DENOX, e no instante esse órgão hoje está completamente esvaziado, e não é de agora. A SUDENE virou marca de fantasia, essa que é a grande verdade, não existe. Tem a CODEVASP, que é um organismo novo que praticamente engoliu, não é, essas duas instituições. Pegando aqui esse papel das instituições na política das águas, como é que vocês veem o esvaziamento dessas entidades icônicas e o papel hoje das agências reguladoras, por exemplo, a Agência Nacional da Água, que é muito questionada muitas vezes, como é a Anatel, não é? Essas agências que terminam muitas vezes não sendo aquelas agências de regulagem e de defesa da coletividade, muitas vezes defendendo, a Anatel muitas vezes defende mais as empresas de telefonia, né, do que o contribuinte, não é? Um negócio muito complicado, né, professor? Por favor, eu queria ouvir. Então, eu acho que o primeiro ponto relevante é que hoje no Nordeste nós não temos, excetuando-se ainda o papel do Banco do Nordeste. Sim. Né? Nós perdemos esse pelo menos ele é forte, né? Perdemos em grande medida as instituições regionais. Eu acho que o que termina crescendo a partir da Constituição de 88, notadamente aqui na questão ligada à questão de recursos hídricos, é o papel dos estados cresce. Os estados eles ganham uma relevância, uma proatividade e se tornam atores extremamente relevantes, por exemplo, nessa questão ligada à questão da água. Começam a se montar instituições e organizações estaduais para poder operar. E nesse caso aqui... Os órgãos regionais praticamente perdem força. Né? E a gente perde força, inclusive, de construir mecanismos de articulação regional, de pensar a região como um todo. O planejamento regional ele evapora nesse processo como um todo. Então, na realidade, a gente perdeu essas instituições que tinham a capacidade de unificar um pouco a reflexão, identificar sinergias que pudessem ocorrer dentro da região. E no caso aqui, você setoriza mais ainda as políticas. Então, hoje a gente tem uma setorização maior da política. No caso específico aqui de recursos hídricos, ficou uma política mais específica e setorizada de recursos hídricos. Nesse caso específico, o Ceará, inclusive, eu acho que até um modelo. Existe um sistema que foi montado aqui. O Ceará partiu na frente disso, partiu na frente, foi a segunda estado a ter lei estadual. Ele mapeou bem os seus recursos hídricos, né? À época até o doutor Ipérez, né? Exato, que é da Pérez UFC, Pereira né? de Macedo. E, além disso, teve um ponto importante, é que ele criou uma institucionalidade, que avança, retrocede, mas é uma coisa de Estado, ele tem um marco de Estado, que é exatamente, por exemplo, a existência da COGE para cuidar do gerenciamento de água bruta, uma superintendência de obras hídricas, que é a SOIRA, para poder cuidar de forma mais específica na infraestrutura, a Secretaria de Recursos Hídricos para fazer a coordenação da política, a FUNSEMI para poder trabalhar nessa questão de ciência e tecnologia ligada à água. Então, tem um modelo que às vezes as instituições avançam e retrocedem, nem sempre a gente vai para frente, mas existem flutuações, mas tem uma estabilidade. Inclusive, estabilidade que é reconhecida nacionalmente, né, como sendo um modelo que podia ser aplicado e interessante para o semiárido. Agora,
Eu acho que a gente perdeu muito. Eu acho que a perda dessas instituições que você sinalizou é relevante, mas a gente tem que saber qual é o papel dessas instituições nessa nova configuração do Nordeste. Se a gente identificar exatamente qual é o papel, a função social que elas vão ter, fica difícil você reativá-las, né, sem ter esse papel. Então, acho que cabe um desafio importante que a gente tem. Exatamente a prioridade não é, por exemplo, impedir que o DENOX seja extinto. Não, isso não seria prioridade. Na realidade, a prioridade é pensar qual é o papel do DENOX nesse contexto agora. Nesse contexto atual. Tá certo? Como é que ele se insere? Como é que se insere? A gente vai necessitar de uma instituição regional com que função? Eu acho que as instituições ele tem um papel histórico extremamente relevante no desenvolvimento aqui do semiárido, inclusive na própria política de águas do Ceará, que quem criou, inclusive, ajudou a criar massa crítica nesse tema de recursos hídricos foi o DENOX. A existência dele aqui possibilitou, inclusive, a criação do departamento. Mas ele não pode existir por mero saudosismo, não é? Exato. Então a gente tem que definir qual é a função. Agora, eu acho que a gente precisa de articulação regional, essa questão da reflexão sobre as políticas públicas ao nível regional, isso desapareceu, né? Hoje em dia a gente faz até muitas vezes a política menor, né? Que é aquela política de incentivos para tentar trazer uma indústria ou então tentar trazer algum tipo de investimento, mas não se pensa qual é o tipo de desenvolvimento que a gente tem que a gente pode para a região, como é que a gente pode construir um desenvolvimento sustentável, que tipo de política regional a gente pode ter aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste semiárido. Então, a gente precisa, eu acho que, fazer essa reflexão. Se essa reflexão vai se dar dentro de uma instituição ou a partir de algum outro mecanismo, alguma outra construção de articulação entre os estados, para poder pensar a política regional de uma forma mais complexa, inclusive ter mecanismos de pressão em Brasília para criar estratégias de desenvolvimento mais robustas e mais sustentáveis para o Nordeste, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Professora Sandra, a senhora, pegando um pouco carona do que disse o professor Assis, não seria interessante para o Nordeste ganhar a autonomia para, em bloco, não é, regionalmente, caminhar nesse sentido? Quer dizer, Brasília garantiria os recursos e, para isso, o Nordeste teria uma força política, e tem, porque se a gente somar as bancadas dos estados do Nordeste, é uma força significativa no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado. Não seria esse o momento de uma reafirmação do Nordeste enquanto política regional e que o Nordeste mesmo definisse essa política, professor? Na verdade, ou isso é utopia? Não, eu acho que não seria bem uma utopia, mas, na verdade, o Assis tocou num ponto fundamental, né? A perda dessas instituições, o enfraquecimento delas, né? Você compromete você pensar o Nordeste como um todo, né? A partir do seu desenvolvimento regional de forma articulada, né? E não pontual. Se a gente for ver um pouco a história também do Nordeste, a gente sabe que em momentos anteriores você tinha uma bancada extremamente favorável, né? Inclusive na época da criação da própria SUDENE, e essa mesma bancada era contrária à criação do próprio órgão, né? Então, eu acho que tem o Nordeste... Quer dizer, a busca de consenso, se a senhora está querendo dizer, às vezes é complicado no Nordeste. E também assim, pensar o Nordeste não só como um lugar que chove pouco, como um lugar que tem problemas com relação à falta de água, né? Pensar o Nordeste no seu aspecto social, político, cultural, né? Como um todo. Eu não entendi. Pensar o Nordeste não só como uma... Mas isso não é relevante, não, professora? O Nordeste é uma região que chove pouco e isso ocasiona problema? Não, o Nordeste, assim, não é simplesmente um lugar que chove pouco. Sim, sim. Assim. A questão que se coloca é a irregularidade das chuvas, né? Ela se distribui de forma espacial e temporal de forma irregular. Né, no chove no mais do que, por exemplo, Israel, né? Bem mais, né? Não é isso? Mas também no estado você não pode pensar de forma homogênea, né? O estado do Ceará, nem mesmo o Nordeste, de forma homogênea. Esse lugar de pouca chuva, né? O que é que ele deu margem? Como armazenar melhor isso? Na verdade, muitas vezes ele deu margem a quê? Que o estado fizesse soluções homogêneas para um lugar extremamente diferente, diverso, né? E isso compromete, de certa forma, a implementação e os resultados das políticas que foram postas, né, que foram colocadas para pensar o Nordeste. Então, o Nordeste não é só um lugar que chove pouco, né? Ele tem uma diversidade cultural extremamente rica, social, né, e ele deve ser pensado como um todo. E na medida que essas instituições são enfraquecidas, como o DENOX, a própria SUDENE, né, que eram pensadas para
pensar ele no seu todo, né, isso compromete pensar no desenvolvimento regional de forma integrada e não simplesmente de forma reativa. Acontece uma seca, aí você pensa uma série de ações, né, paliativas para aquele momento, mas aí você perde esse planejamento de longo prazo, né, que é importante. A transposição é uma política pensada, professor? Pena que demora, né, demais, né? Quer dizer, é uma política que foi uma prioridade, colocada como prioridade, mas infelizmente no Brasil nem as prioridades cumprem cronogramas ou prazo. É incrível isso. E a transposição ela tem uma relevância muito grande. A transposição resolve o problema, professor? Não resolve o problema, não. Agora, mitiga. Tá certo? E mitiga principalmente aqui para a região metropolitana de Fortaleza. Então, por conta de quê? Porque a gente aqui já tem, hoje Fortaleza é uma região deficitária de água. A gente já importa água do Jaguaribe imensamente. Hoje Fortaleza não teria condição de suprir as demandas atuais dela só com os estoques de água locais, sejam eles Pacuti, Riachão, Gavião, Pacajus, pegando inclusive água até do Aracoiaba. Isso é insuficiente para para suprir a demanda de Fortaleza. Se a gente olhar para o horizonte de 2020, hoje a demanda de Fortaleza está em torno aí de 9, 10 metros cúbicos por segundo. Em 2020 nós vamos ter uma demanda de 20 metros cúbicos por segundo. Aí nesse caso, a gente teria uma demanda muito significativa estrutural do Jaguaribe. O Jaguaribe, nesse caso aqui, não teria condições também de suprir toda essa demanda. A gente teria que, em anos mais secos, trazer água da transposição de São Francisco. Então, a gente muitas vezes vai ter que bombear 5, 10 anos seguidos de água do São Francisco. A água de transposição de bacia é sempre uma água muito conflituosa. Por exemplo, agora mesmo nós estamos vivendo um conflito de uso da água aqui no Ceará, que é exatamente trazer essa água atualmente da bacia do Jaguaribe para a região metropolitana. Houve um conflito importante na última reunião e vai continuar tendo, porque o Jaguaribe vai perguntar o que é que Fortaleza está fazendo em termos de conservação de água. Ela está cumprindo com o papel dela? Pois é, a gente não vê essa discussão aqui em Fortaleza. E a gente tem que fazer essa discussão, é fundamental. Inclusive, em longo prazo, eu acho que a gente vai ter que ter uma Fortaleza é só consumindo e aumentando o consumo. Exato. Então a gente vai ter que ter aqui em Fortaleza duas classes de medida importantes, olhando para a cidade, né, olhando para Fortaleza aí, até Fortaleza de 2040. Uma delas é a gente trabalhar a questão da conservação da água. Nós temos que ter melhor aproveitamento da água, do uso da água, a gente ser mais conservativo. As casas têm que ter, por exemplo, descarga que utilize uma quantidade menor de água, as torneiras têm que utilizar uma quantidade menor de jato de água, chuveiros, etc. Além disso, a gente vai ter que começar a ter uma exploração das águas mais locais, porque essas águas que a gente importa são extremamente conflituosas. E a gente vai ter que, o que é usar água local? É usar, por exemplo, água de reuso. 80% da água que a gente consome na casa volta por esgoto. E essa água vai, hoje, 3 metros cúbicos por segundo dessa água vai para o Oceano Atlântico. Tá certo? Então a gente pode tratar um pouco essa água e reutilizar essa água. Né? O Japão faz isso com... Japão, Israel. A gente pode utilizar, por exemplo, essa água para refrigerar as caldeiras que a gente até comentou anteriormente, que precisa de uma água de menor qualidade. A gente tem condição de reutilizar essa água para lá. A mesma coisa a gente pode fazer dentro do próprio lote da casa. Então, já tem iniciativas nessa direção que eu acho que são louváveis. Já no Plano de Recursos Hídricos de 1998, a gente já sinalizava-se a necessidade de fazer uma reutilização dessa água. Né? Hoje, por exemplo, a gente pode começar também a ter que avançar na reutilização de água no próprio lote da casa. Se você usa 80% da água, vai para o esgoto, por que não separar a água, por exemplo, do que a gente chama águas negras, que vem da descarga, das águas que são utilizadas no banho, etc. Tratar essa água que é um pouco mais barata e utilizar na própria descarga da casa. Com isso a gente teria uma redução de... você supriria 30% que é da demanda da casa, descarga. Quem faria isso? Então a gente pode fazer a gente pode fazer isso aí até mesmo ajustando o código de postura do município para permitir que a gente tivesse, por exemplo, impusesse que a gente tivesse que ter numa unidade multifamiliar 2 sistemas de água, um sistema azul e outro sistema laranja. O azul para a água que vem da CAGES, para esses usos mais nobres dentro da casa, e o laranja para dar descarga e esse outro tipo de coisa. Né? E aí você teria uma estaçãozinha de tratamento de esgoto nesse lote multifamiliar, com isso a gente já teria uma redução. Outra questão é talvez até a utilização de água de chuva, né, da própria cidade. Fortaleza a gente tem uma precipitação de 1.300 milímetros por ano, então a gente pode ter uma utilização. Isso é periférico, a utilização de água de chuva com relação à questão do reuso, mas seria mais uma alternativa. Mas assim mesmo,
Se a gente projetar o futuro e olhar os cenários que a gente vai ter de mudança, reuso se a gente tem uso. E a gente só vai ter chuva quando acontece a seca, é mais geral. Então, alternativas até de desalinização de água do mar deve começar a ser considerada aqui como sendo uma alternativa, um manancial complementar aos outros e não correlacionado com os demais usos. Então, essa matriz de usos da água e de conservação da água, de gestão da oferta e gestão da demanda no território da cidade, precisa ser pensado, né? E isso não vai dizer que a gente vai ser autônomo. Isso já está sendo pensado? Isso foi pensado naquele projeto Fortaleza 2040, tá certo? Foi feito algum tipo de sinalização, até o nosso grupo da universidade ajudou nessa sinalização. Isso eu acho que é um caminho, mas isso não quer dizer que a gente vá prescindir da utilização de água do Jaguaribe e da transposição de São Francisco, né? Vai continuar sendo necessário, mas só que Fortaleza aqui vai ser uma cidade mais solidária, exportando menos externalidades negativas para os outros mecanismos. E a gente tem que até identificar que mecanismos de compensações a gente pode vir a ter para as demais regiões, né? Eu acho que isso é um fato para o futuro importante. E em cenário de mudança climática, a transposição de São Francisco ela vai ser essencial. Hoje, para o ano que vem, ela já é de grande relevância na atual seca que nós estamos tendo. Existem cenários aqui, por exemplo, se o ano que vem for seco, ninguém sabe ainda o que vai ser, né? A FUNSEMI não sinaliza ainda com essa longevidade o que pode acontecer no ano que vem. Parabéns até a FUNSEMI que vem acertando maravilhosamente. Um trabalho científico importante. Extremamente importante, mas ainda não temos capacidade tecnológica de avançar com esse horizonte de tempo, né? Então, ano que vem pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem, como é qualquer coisa, a gente tem que ser avesso a risco. Então, a gente tem que se preparar para o pior. Se é preparar para o pior no ano que vem, significa ter estratégia de conservação de água aqui, de um manejo mais adequado aqui, e talvez um certo nível de racionamento, né? que acho que já está na hora, já está passando da hora de começar aqui em Fortaleza. E, além disso, a gente vai precisar da transposição de São Francisco ano que vem. Eu acho que os políticos do Ceará deviam ter uma mobilização importante de pressionar Brasília para concluir essa obra até o final desse ano, para que ano que vem, numa eventual e indesejada seca, a gente tenha esse manancial para reduzir o impacto que vai ser uma seca no ano que vem aqui na região metropolitana. Ok. Professora Sandra, mais alguma coisa? Agradecendo aos dois professores e parabenizando aí o Departamento de Ciências Sociais e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia pelo circuito de debates acadêmicos, que hoje já teve a primeira programação, no próximo dia 22 e no próximo dia 23, agora de junho. Só queria ressaltar que essas mesas, elas foram pensadas com pesquisador da universidade, cada uma delas, né? Um representante de uma instituição que está ligado ao setor de recursos hídricos, hoje DENOX, né? No dia 22 a COGÉ e por último a FUNSEMI, mas também pessoas dos movimentos sociais, representantes do movimento Atingir Borro Barragem e do Comitê de Bacia, né? E aí a mesa ela foi pensada a partir, porque seria uma troca de saberes e práticas, né? A partir dessa discussão das árvores. E eu fico muito feliz em tê-los hoje aqui no programa, o professor doutor Assis Filho e a professora, que ela é mestre e doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professora Sandra Aquino. Meus convidados hoje aqui no Questão de Ordem. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.